Fala, fãs de esportes! E aí, beleza? Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Sport Center do Europol com a nossa temporada no estúdio. Voltamos para a segurança das nossas casas, mas sempre informando muito vocês que também estão em casa. Se cuidem, saúde! É o nosso Sport Center desse cardápio que a gente mostrou aí na nossa escalada. E eu também quero dar já boas-vindas para os nossos comentaristas de hoje. André Kfouri, tudo bem? Boa noite! Oi Marcela, boa noite a todos, uma ótima noite ao nosso fã de esportes. É um prazer mais uma vez estar aqui, mesmo que nós tenhamos de dar novamente um passo atrás. Mas tomara, estejamos juntos em breve no nosso novo estúdio, que foi usado por poucos dias, uma pena, mas ele vai esperar por nós, não tem problema. É verdade, e estaremos vacinados, André Kfouri. Zupac, tudo bem? Boa noite. Marcela, boa noite, fãs de esportes. Trocamos por algum tempo, ainda não sabemos quanto, o nosso telão pelas telinhas, né? Mas o mais importante é que estamos todos nos cuidando em saúde, cuidando dos nossos, cuidando dos outros e prontos para falar de uma segunda-feira. Estou procurando adjetivo, acho que insana é um bom adjetivo. É verdade, Zupac, insana, agitada, olha, foi uma loucura realmente, estava tudo certo, a gente está com uma pauta no nosso Sport Center, mudou completamente tudo, porque foi isso que a Federação Paulista de Futebol fez, mudou completamente tudo no comecinho, já no comecinho da noite. Vou mostrar então uma tela com o que disse a Federação Paulista de Futebol sobre os jogos que devem acontecer nesta terça e quarta-feira, envolvendo Corinthians e Palmeiras. Olha aí, a Federação Paulista de Futebol informa que o jogo Mirassol e Corinthians, válido pela rodada 5 do Paulistão Sicredi 2021, será realizado nesta terça-feira, às 9 horas da noite, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Depois, de acordo com o governo do estado do Rio, com a Prefeitura de Volta Redonda e com a Federação de Futebol do estado do Rio de Janeiro. O agendamento da partida segue o conceito de realizar alguns jogos pontuais da competição, que haviam sido suspensos pela paralisação das partidas em São Paulo, com o intuito de minimizar os impactos no calendário das equipes mais afetadas com essa situação. Lembrando que a final do Campeonato Paulista estava marcado para o dia 23 de maio. Estava marcado não. 23 de maio é o que diz a Federação Paulista de Futebol, é o que diz que vai acontecer, que a final vai acontecer sim no dia 23. Edu Elias, tudo bem? Boa noite para você. Tudo bem, Marcela? Estamos de volta para casa, mas com o mesmo nível de atenção, o mesmo nível de informação para traduzir tudo o que acontece no esporte sempre. Mas nesta segunda-feira em especial, foi ali um olho no peixe, outro no gato o tempo todo, as informações mudando. Durante um certo momento do dia, a gente achou que o Palmeiras também iria a campo com o São Bento. Primeiro houve quem duvidasse dessa informação, de que o Paulistão iria para a Volta Redonda tão prontamente, mas aconteceu. E aqui a gente está para noticiar e para comentar com a rapaziada, né, Marcela? Sim, a gente já vai conversar também com o Flávio Ortega, ele vai trazer as últimas informações. Como eu disse, até o começo da tarde estava tudo certo, que as rodadas 5, 6 e 7 do Campeonato Paulista não aconteceriam, pelo menos nas datas marcadas, mas sim, depois do fim do decreto, depois dessa fase emergencial aqui de São Paulo. Mas hoje, no comecinho da noite, veio essa informação de que sim, 2 jogos estão indo para a Volta Redonda. Lembrando que o Corinthians já iria para a Volta Redonda, porque vai jogar contra o Retrô pela Copa do Brasil na sexta-feira. Então vamos chamar o Flávio Ortega aqui neste Sport Center. Ortega, tudo bem? Seja muito bem-vindo, boa noite. A gente, lógico, precisa conversar com você sobre todas as informações de tudo que aconteceu nesta segunda-feira maluca. Bem-vindo. Acho que eu não tenho o Ortega, né? Daqui a pouquinho, então, a gente conversa com o Flávio Ortega sobre isso. Daqui a pouquinho a gente fala com o Ortega, ele vai trazer as últimas informações. Então, eu vou chamar os nossos comentaristas para a gente já falar sobre essa organização e, claro, com ter ironia da Federação Paulista de Futebol. André Kfouri, vou começar com você. Era uma informação até o começo da tarde, uma informação que todo mundo ficou sabendo. E aí, no comecinho da noite, muda completamente tudo. Não, vai ter jogo sim. O Corinthians, inclusive, já está viajando, já está no ônibus para ir para Volta Redonda, fica longe do centro de treinamento, cerca de 300 quilômetros.
Pois é, Marcela, durante a tarde, começo da noite, o que se falava era de uma rodada dupla com o jogo do Palmeiras e do São Bento e depois Corinthians e Mirassol à noite no Raulino de Oliveira em Volta Redonda, dando prosseguimento ao Campeonato Paulista de Futebol, Paulistão itinerante. O Mirassol de ônibus está a mais ou menos 10 horas do estádio onde terá de jogar amanhã. Ao que tudo indica, a viagem vai ser feita de avião, a decisão tomada de repente, mas faz total sentido que ela não seja feita de ônibus. Embora eu que todos os aspectos que são inerentes ao futebol e ao esporte de alto rendimento em geral estão sendo colocados de lado nessa situação. Futebol é uma indústria que está desesperada para proteger o que é seu, independentemente do que está acontecendo nas cidades brasileiras, independentemente do que está acontecendo no Brasil em geral. No contexto do enfrentamento da pandemia, no pior momento desde que esse drama começou, o futebol está interessado em prosseguir. E a mensagem que se passa é a mensagem oposta a que a população e a sociedade deveriam receber de entidades que têm um alcance tão grande como os clubes de futebol e a própria Federação Paulista de Futebol. Mas a decisão de hoje de jogar em outro estado revela que foi sim, assumida uma postura de nós vamos fazer o que for possível, onde for possível, para que o nosso campeonato prossiga. Depois a Copa do Brasil também entrou no mesmo noticiário, vários jogos marcados para o Rio de Janeiro, o próprio Corinthians, como já disse, autoriza as competições itinerantes, enquanto um de seus funcionários, um jogador que foi campeão do mundo, tetracampeão em 1994, o Branco, está internado num hospital do Rio de Janeiro, respirando por aparelhos, tentando vencer o coronavírus. É verdadeiramente difícil encontrar uma palavra para qualificar esse tipo de decisão, a quantidade de insensibilidade envolvida nisso tudo, e a gente evidentemente lamenta, mas o futebol é um setor, uma indústria tentando prosseguir numa época em que a sociedade precisa entender que não dá para prosseguir a qualquer custo. Os clubes e a Federação Paulista de Futebol e a própria CBF sabem muito bem disso, mas tomaram outra postura. Ô, Zupac, a gente tem uma ideia que a Federação faz verdadeiros ismos para continuar com o campeonato, falando que o intuito, né, é chegar no dia 23 de março, mudar, que o calendário continue realmente certinho do jeito que eles programaram. Estão pensando também em outras competições, como não prejudicar outras competições em que seus clubes estão envolvidos. Como foi que você recebeu essa, a gente pode dizer, forçada de barra para essas partidas acontecerem? Essa manobra, né? Acho que manobra é uma palavra que se encaixa muito bem, Marcela. E o que mais me surpreendeu, o que eu acho de mais relevante no que está sendo hoje, não é nem a discussão de o campeonato deve continuar ou não, ou o campeonato pode continuar em outro estado que não de São Paulo ou não, porque já era a discussão da semana passada. Mas me chamou muito a atenção e me deixou assim negativamente surpreendido a postura da federação. E quando a gente fala da federação, a gente está falando dos clubes também, porque federação sem clube não existe. Federação com a negativa dos clubes não age. E a federação hoje soltou uma nota com a anuência dos clubes, dizendo que de forma unânime eles tinham decidido, de fato, suspender o campeonato enquanto durasse a fase emergencial aqui em São Paulo. E que o campeonato seria retomado no dia 31 de março. Essa nota é uma mentira. A Federação Paulista, com a anuência dos clubes, se comunicou perante ao público de forma mentira. Porque o próprio prefeito de Volta Redonda falou hoje à tarde, em entrevista à Rádio Bandeirantes, uma boa entrevista aos companheiros da Rádio Bandeirantes, que desde a semana passada eles já estavam conversando sobre habilidade. Ou alguém acha que, meio-dia soltamos uma nota dizendo que suspendemos o campeonato em comum acordo. 14h, a gente começou a articular para ver se Volta Redonda topava receber. Claro que não.
Isso já estava acontecendo. Então a Federação Paulista soltou uma nota mentirosa hoje à tarde e mudou radicalmente a sua postura em relação ao público com a divulgação dessas informações. Durante a semana passada, ou as últimas semanas, o argumento da Federação Paulista era um argumento baseado na ciência, na medicina, na palavra de médicos importantes que orbitam na indústria do esporte, que a gente está acostumado a ouvir e a sempre acreditar, porque são pessoas que a gente confia bastante, baseado em estudos que eles sempre disseram ter, que mostravam que o futebol era, dentre as atividades todas, a mais segura e que, por isso, mesmo numa fase emergencial, era possível a realização dos jogos. E todo esse argumento baseado na ciência, na medicina, mesmo não sendo uma bolha perfeita, sempre me pareceu coerente, aceitável, que era possível pegar isso como base. Mas a partir desse momento, a Federação Paulista pega o seu argumento científico e bota em terceiro plano. Porque eles terminaram a última semana. Eles começaram a semana passada falando em ciência. Terminaram a semana passada falando em judicialização, em levar para a justiça para poder jogar em São Paulo. E começaram essa semana divulgando uma nota que vale menos do que uma nota de R$3, que não tem valor nenhum porque é uma nota mentirosa. Então, o velho hábito da cartagem, da manobra política, isso tudo se próprios argumentos científicos que a Federação Paulista tinha. E aí a gente vai viver um campeonato paulista amanhã com requintes de Copa São Paulo de juniores, sabe? Quando um time sai do Acre, do Amapá, de um ponto muito distante, enfrenta 3, 4 dias de viagem de ônibus, os atletas chegam no dia do jogo, trocam de roupa e vão para o estádio. É quase isso que vai acontecer. O Mirassol não pode ir de ônibus. O Mirassol não recebeu ainda os resultados dos testes de Covid dos seus jogadores. Como é que ele vai colocar 30 pessoas dentro de um ônibus, sei lá quantas pessoas dentro de um ônibus, sem a confirmação dos testes? Então, se os testes chegarem até a madrugada, dá para partir de avião amanhã de manhã. Então, a discussão da medicina, da ciência, que era cabível, que na minha visão deveria ser o norte, ela está em terceiro plano. Porque o tesão do Cartola em aparecer nessa hora com as suas manobras políticas, isso falou mais alto e a nota de hoje da Federação Paulista foi uma mentira, foi uma vergonha. Pois é, a pergunta que fica é por quê? Por que teve uma nota que o próprio presidente da Federação Paulista de Futebol já imaginava que não poderia acontecer, que não iria acontecer, já que existia já essa conversa com a Prefeitura de Volta Redonda. André Kfouri, você me chamou? Sim, eu só queria acrescentar que o argumento que tem sido utilizado nos últimos dias nessa discussão sobre prosseguir ou não com os torneios de futebol, no caso aqui o Campeonato Paulista, é o argumento de que nem nos países onde se fez um lockdown, ou seja, um confinamento severo, o futebol parou. O futebol não parou em Lisboa e em outras cidades portuguesas, o futebol não parou na Inglaterra, a Premier League a gente tem mostrado aqui, e outros campeonatos também prosseguiram em países onde outros setores da sociedade permaneciam fechados. Essa é a utilização de uma falsa equivalência, porque o que importa no sentido do enfrentamento da pandemia é se há confinamento ou se não há. Não se o futebol está em andamento ou não. Porque se há confinamento e o confinamento é severo e os números estão baixando, o sistema de saúde desses locais tem capacidade de atender as pessoas que o procuram, o futebol pode continuar. E foi exatamente isso que aconteceu nesses países. Agora, o Brasil não fez confinamento, não fez no ano passado. Algumas cidades estão agora percebendo o que é necessário fazer, são poucos exemplos, mas de maneira nacional o Brasil não fez. E é por isso que a situação chegou a esse ponto em que a paralisação do futebol contribui para que a mensagem chegue à sociedade de que muita gente está morrendo, de que os hospitais não estão aguentando, de que as UTIs estão lotadas e de que é preciso restringir a circulação de pessoas para que os hospitais, o sistema de saúde, de maneira mais ampla, recupere a sua capacidade de atendimento. Essa é a mensagem que precisa ser passada. Chegamos a esse ponto no Brasil. Quando o futebol vira para continuar jogando, seja onde for, como for, com um intervalo de descanso entre partidas, que depois a gente vê com a testagem nessa situação em que o Pac mencionou, quando o futebol absolutamente arruma um jeito, a mensagem que chega para a sociedade é oposta à que deveria. É de se arrumar um jeito. Esse é o problema.
Pois é, o Zupac, só o que faltava mesmo era os jogadores do Mirassol também entrarem em um ônibus e viajarem sem ter a testagem, né? E olha, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o presidente do Mirassol, o Edson Antônio. Ele estará aqui neste Sport Center e vamos bater um papo, vai ser muito esclarecedor. Estou querendo conversar sim, com o Dr. Edson. E o Edu Elias, sim, está aqui também neste Sport Center. Edu Elias. Pois é, eu perdi o hábito do home office, esqueci de conectar a energia ao computador, acabou ficando sem bateria. Perdão, fã de esportes, mas já estou de volta aqui. Acontece nos meus offices do Brasil. É isso, vamos em frente com muita informação aqui. Gostei do que o André falou, não dá para comparar alhos com bugalhos. Muita gente fala, mas na Inglaterra nunca parou. Eu tenho um cunhado de 29 anos na Inglaterra que já foi vacinado. Então, não dá para comparar. Ele recebeu um auxílio do lockdown, então não dá para comparar o que acontece na Inglaterra com o que acontece no Brasil. Foi muito bem nosso André Kifuri, como sempre. Agora, vamos lá, ampliar essa conversa, mais informações agora com o repórter Flávio Ortega, que também chega ao Sport Center. Alô, Ortega, tudo bem, companheiro? Boa noite. Tudo bem, Edu Elias? Boa noite para você, Marcela, André, Zupac, amigo fã de esportes. Conversei com uma pessoa que participou dessa reunião e assino embaixo disse o Zupac sobre a nota. Nessa reunião da Federação Paulista com os representantes dos clubes, o que eu ouvi foi que durante a reunião os clubes já foram informados de pelo menos 3 possibilidades de continuação do campeonato, ou de continuidade do Campeonato Paulista, ainda sem nenhuma definição. Foi explicado de que estava próximo do futebol voltar. Depois, por volta de 4 da tarde, para vocês terem uma ideia, o Corinthians recebeu o seguinte comunicado da Federação Paulista. Que a bola nesse momento, imagine só um clube que estava com a programação definida da seguinte forma: treinos pela manhã a semana toda. Não tinha jogo para o Corinthians durante os próximos 5 dias, pelo menos, de segunda a sexta, né? E depois de uma nota dizendo que 3 rodadas tinham sido adiadas do campeonato. De repente, o treinador já tinha comandado o treino da manhã, se vê na necessidade de convocar todos os jogadores que estavam em casa com os seus familiares, para que à noite, após o jantar, se apresentassem no CT Joaquim Grava. Então essa foi a vida do Corinthians, que mais ou menos explica o que aconteceu com todos os clubes, né? Palmeiras, São Bento, Corinthians e Mirassol, pelo menos, que estiveram envolvidos nessa polêmica durante o dia. Então, só para vocês terem um time que não ia jogar, passa a jogar em Volta Redonda uma partida atrasada de Campeonato Paulista, e 2 horas depois descobre que não só vai viajar e jogar em Volta Redonda, como vai a semana inteira lá. Porque daí na sexta-feira a CBF também confirma a partida no mesmo Raulino de Oliveira contra o Retrô pela Copa do Brasil. Então o Corinthians está viajando neste momento, são 4 horas de viagem de ônibus. Jogadores, comissão técnica e diretoria, amanhã pela manhã vão viajar, rouparia, staff e comunicação. Jogo marcado para as 9 da noite, inicialmente seria marcado para 7, mas pelo pouco tempo, como as coisas foram tudo muito rápido, um pedido, né? O jogo foi um pouquinho colocado para mais tarde, para 9 da noite, para que todos consigam pelo menos ganhar 2 horas aí de preparação entre a viagem e o início do jogo. E o jogo do Palmeiras com o São Bento, né, deve acontecer na quarta-feira. Não vai acontecer amanhã, isso já é certo. Estamos só aguardando uma confirmação da Federação Paulista em nota oficial, assim como ela fez com o jogo do Corinthians, de Palmeiras e São Bento, para o mesmo Raulino de Oliveira, na quarta-feira também desta semana. Muitos jogos vão acontecer por lá, em um local que até este momento tem 89% dos leitos ocupados com pacientes da Covid-19. É isso, Marcelo, Edu, foi um dia de muitas idas e vindas, né, do futuro do futebol paulista, e a gente apurando com as pessoas do Corinthians nesse momento, um dia bastante agitado que mudou praticamente toda a programação de um clube que não iria jogar e agora ficará a semana inteira longe de São Paulo. Uma boa notícia e uma notícia ruim. A boa notícia é que depois daquele surto da Covid-19, o Corinthians se antecipou e fez uma nova testagem em todo mundo ontem à tarde. Então já viaja com todos os resultados negativos.
E a notícia ruim é que viaja sem o Matheus Vital, que é o grande jogador do Corinthians nesse momento. Sentiu dores no joelho direito depois da atividade de hoje pela manhã e vai parar de 5 a 6 semanas com uma artroscopia no local. Então são as principais informações de um dia bastante agitado para Corinthians, Mirassol, Palmeiras, São Bento, todos os envolvidos aí no Campeonato Paulista. Tá bom, Ortega, muito obrigada pela Valeu, obrigado, Ortega. Ortega, falando sobre idas e vindas das informações, como estava falando o Gustavo Zupac, talvez não sejam tantas idas e vindas para a federação, que já sabia exatamente o que iria acontecer. Antes soltou uma nota falando que respeitaria a fase emergencial do estado de São Paulo. Não foi o que aconteceu. A gente tem um tweet do Felipe Melo, que logo que ficou sabendo que o jogo do Corinthians contra o Mirassol aconteceria, e poderia acontecer também a partida do Palmeiras contra o São Bento, ele escreveu isso aí no Twitter. Então, em outros estados não tem mais vírus? A gente não pode jogar em São Paulo, mas pode jogar fora de São Paulo? É isso mesmo? Avisem aí para eu levar minha família para lá. Aí ele botou a hashtag que Jesus nos guarde, Zupac. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de dúvida sobre o foco da crítica do Felipe Melo. Se era o governo do estado de São Paulo ou se era a Federação Paulista. Porque Federação Paulista, o jogo aconteceria em São Paulo, né? O jogo não acontece em São Paulo porque o governo não permitiu, porque há um decreto aqui que não pode, e aí a federação levou adiante. Mas, de qualquer forma, é um posicionamento do Felipe Melo, né? E eu gostaria de ouvi-lo de maneira um pouco mais aprofundada, para saber, de fato, qual é a opinião dos jogadores, o que é que os atletas pensam, não só sobre a paralisação do campeonato, mas principalmente sobre essa grande bagunça, essa grande desorganização, esse conflito de mensagens e de decisões que virou esse momento do Campeonato Paulista, que é um campeonato totalmente atrapalhado já nesse sentido, não só pelas medidas sanitárias, mas principalmente pelas medidas políticas dos seus dirigentes. Achei importante que o Felipe se manifestasse, mas fiquei com um pouco de dúvida exatamente para quem que era a crítica, porque pela Federação Paulista o jogo seria em São Paulo, mesmo com o por aqui. Muito bem, e também tem uma entrevista coletiva do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, falando que os jogos do Campeonato Carioca, os jogos no Rio de Janeiro estão suspensos de 26 de março a 4 de abril, logicamente na cidade do Rio de Janeiro. Então ainda tem também essa reviravolta. Hoje de manhã teve essa informação da Prefeitura do Rio de Janeiro, Kifuri. Pois é, o que torna tudo mais difícil da gente entender e o que torna tudo também mais estranho. Voltando ali ao comentário do Felipe Melo, eu acho que faz parte da leitura a indignação de um jogador que vê sendo discutido um assunto no final da tarde, começo da noite, envolvendo a necessidade de fazer uma viagem para jogar no dia seguinte. Como que se trata o futebol desse jeito? Na verdade, não só eu, como Zupac, gostaria de ouvir o Felipe mais elaboradamente em relação à crítica que ele fez, mas o que jogadores de futebol em geral consideram a respeito disso tudo. O próprio sindicato, que é o órgão que deve representar os jogadores que estão sendo expostos a muitas dessas situações, precisa também se manifestar, né? As pessoas precisam saber o que os principais envolvidos nessa maneira de tratar o jogo de futebol, de tratar o campeonato, se sentem em relação a tudo isso, o que eles consideram certo e o que eles consideram errado, mesmo que em algumas situações a gente compreenda que é difícil fazer algum tipo de manifestação pública, mas o Felipe Melo fez absolutamente público o tweet dele a respeito de tudo isso. Eu também gostaria de entender melhor qual é a crítica. E na cidade do Rio de Janeiro haverá suspensão, né? Os jogos, é claro, por enquanto marcados para outra cidade, Volta Redonda. Não há nada de ilegal, evidentemente, em relação a isso. Nós podemos classificar de várias formas negativas, mas por enquanto não existe uma ilegalidade. E eu acho que a coisa vai ser feita assim, tanto no plano do campeonato estadual aqui em São Paulo. Acho que o estadual de São Paulo será o primeiro a se deslocar. Daqui a pouco nós saberemos de outros campeonatos que estão paralisados nesse momento. Minas, por exemplo, os clubes e a federação local podem se mobilizar para fazer isso. Seria um erro, eu imagino que um efeito cascata aí é bastante provável. E uma competição nacional como a Copa do Brasil, que envolve tantos deslocamentos, viagens de avião e tudo mais, também já vai encontrando uma saída para prosseguir enquanto as coisas vão acontecendo
no enfrentamento da pandemia de maneira bastante grave no nosso país. Pois é, era o que a gente já estava falando, Zupac, em relação ao Corinthians, que vai jogar contra o Retrô, e também joga lá em Volta Redonda, porque a CBF também vai procurando as cidades que conseguem e que ainda estão recebendo futebol. Não é o caso da cidade do Rio de Janeiro. A CBF remarcou jogos da Copa do Brasil para 3 cidades. Para Volta Redonda, onde terão 2 jogos por dia. Cascavel, no Paraná, vai receber um jogo, se não me engano, do Palmas de Tocantins. O Palmas mandará o seu jogo em Cascavel do Paraná. E o Juiz Coutinho, né, que fica na cidade, ali no município de Mesquita, também vai receber jogo da Copa do Brasil. São as 3 primeiras cidades que a CBF conseguiu deslocar, né, remarcar os jogos nesse sentido. E a gente vai agora ver como é que vai ser feito todo esse cuidado, né, porque a base de argumentação da Confederação, das federações e dos clubes, dentro do protocolo que já existe, que eles prometem que vai ser ainda mais reforçado. Agora, esse deslocamento, principalmente da Copa do Brasil, que são distâncias longas, times de polos mais distantes, times do Norte e Nordeste vindo jogar no Sul e no Sudeste, mais de 2, às vezes 4 times na mesma cidade, com rede hoteleira, com estádio, com vestiários, no caso do Corinthians, com campo para treinar, porque o Corinthians vai para o jogo de amanhã e fica até o jogo de sexta-feira. Então, como tudo isso vai ser conduzido, é o grande ponto sanitário dessa discussão a partir de agora com esses clubes envolvidos e que a gente vai acompanhar a partir do Paulistão e também da Copa do Brasil. Pois é, o próprio Palmas também falou, né, da dificuldade dessa locomoção para jogar essa partida de Copa do Brasil. A gente vai para nosso primeiro Sport Center. Daqui a pouquinho a gente volta e a gente volta falando sobre a não renovação do Rafinha. Renovação não, volta do Rafinha, né? Estava todo mundo naquela expectativa, voltou o torcedor do Negro na expectativa, achando que seria de volta o lateral. Não foi o que aconteceu. Segura aí que a gente volta já. Sport Center. Oferecimento. Seu lance, sua chance. Faz um Sporting Bet aí. Abra sua conta pelo app. Quem sabe safra. E novo Honda HR-V. Revolução onde você estiver. Amor. Pela intensidade. Vitória. A bola procurou o atacante. Foi esperto, foi rápido. Pela tradição. O que é isso? Ele de novo balançando a rede. Amor. Pelo futebol. Liga de futebol do mundo está na ESPN e Fox Sports. Se tem uma coisa que nós aprendemos com a pandemia é que não existem barreiras para uma boa resenha. Misericórdia. Resenha ESPN toda sexta na ESPN Brasil. Resenha. Oferecimento. Seu lance, sua chance. Faz um Sporting Bet aí. Vai na batida da bola. Que é puro gingado, vai, faz. Que é a hora do show. Bora, moleque, arrepia. Vai pro gol. De cabeça, vai na razão. Coração, é por emoção. Bate de chapa com o peito do pé. Chuta de bico, bota uma fé. Faz um Sporting Bet aí. Mulher. Quem sabe o que é se sentir exclusivo, sabe o que é abrir uma conta no Safra. Porque só quem é Safra tem um cartão de crédito com as experiências exclusivas do Safra Rewards. Quem sabe o que é bom, né? Abra sua conta pelo app. Quem sabe Safra. O
Flamengo até tentou dar um ponto final à novela Rafinha com uma nota oficial na sexta-feira. Garantia ali abrir mão da recontratação do lateral campeão da Libertadores devido a uma limitação financeira. Mas novela que é novela só acaba com o aval de todos os protagonistas, e Rafinha ainda não tinha dado o seu. Ao contrário, nesta segunda-feira, em entrevista ao Sport TV, garantiu que a falta de acerto com o clube não se deveu a fatores financeiros, mas sim a uma guerra política, como o próprio fez questão de sublinhar. É mais um episódio da série de solavancos que a eterna disputa de poder entre Gávea e Ninho do Urubu promove para o clube. Segundo Rafinha, o vice de futebol Marcos Braz e o diretor de futebol Bruno Spindel foram à sua casa para informar que a negociação chegaria ao fim, mas não por questões financeiras. Nos corredores da Gávea, a versão é outra. Todos no clube, inclusive o departamento de futebol, saberiam desde janeiro que não havia como contratar um outro lateral tão caro quanto o Isla. Mas há também uma certa mágoa de parte da diretoria pela maneira como o lateral saiu em 2020 rumo ao Olympiacos, da Grécia. Momento turbulento entre o adeus traumático de Jorge Jesus e a chegada da incógnita Domenech Torrent. Dono do vestiário, capitão sem faixa, Rafinha por enquanto fica na memória rubro-negra. Uma reviravolta no último capítulo parece muito improvável. As cicatrizes ainda abertas. Há também um orçamento a ver. Há no elenco Isla, Mateuzinho e João Lucas para a posição. Era um casamento esperado pela torcida, quase certo. Mas desta vez noiva e noiva se desentenderam e desceram do altar rubro-negro, prestes a confirmar um novo acordo. Gostei do noiva e noivo se desentenderam e desceram do altar. Na verdade, está mais para a família do noivo, a família da noiva, que não queriam que aquilo acontecesse. Aí um fala que quer, o outro diz que não quer, e ficou toda essa confusão. Zupac, Rafinha tem razão em estar chateado com o Flamengo, inclusive ele já deu entrevista falando que aceitaria qualquer parte financeira que o Flamengo oferecesse. Não foi isso que a diretoria do Flamengo também estava informando para a imprensa. Eu achei importante o posicionamento do Rafinha, menos por questões políticas, né? Porque questões políticas do Flamengo não dizem respeito ao Rafinha. O Rafinha é um atleta de futebol, hoje ele não é jogador do Flamengo. Então, se a Gávea briga com o Ninho, se o Ninho não se dá bem com a Gávea, para o Rafinha, na verdade, hoje, isso não é da alçada dele. Mas é importante esse esclarecimento, porque senão a versão oficial, a verdade que fica é, olha, o Rafinha quer ganhar X, o Flamengo só pode pagar Y, por isso ele não vem. E aí, para o torcedor, fica a imagem, o Rafinha, ele não só foi embora lá para o Olympiacos, nos deixou na mão, como também voltou sendo um baita de um mercenário, pedindo milhões e milhões, e porque o Flamengo não pôde chegar, ele não quis baixar e por isso não fechou. Então eu vejo essa a principal motivação da manifestação do Rafinha ao expor os problemas, as questões políticas do Flamengo nesse instante, para mostrar de fato, na versão dele, por que é que não houve um acerto. E essa questão, ela é muito escancarada, né, entre Gávea e Ninho do Urubu. Isso quase emperrou, por exemplo, a renovação do Diego Alves. Isso já gerou muita pressão em cima de técnicos do Flamengo, como o próprio Domenech Torrent, que o Marcos Braz teve que segurar até onde deu, né, até onde não conseguia mais segurar, e ele, consequentemente, foi demitido. E a gente vive uma proximidade de um processo eleitoral no Flamengo, já se começa a falar em candidatos. O próprio presidente Rodolfo Landim deverá ser candidato novamente. Então, isso tem potencial para gerar problemas graves ao Flamengo. Até o presente momento, o clube não foi tão prejudicado assim do ponto de vista prático na esfera esportiva. Mas para o Rafinha, eu achei essa manifestação, porque se houve um problema político que impactou na sua não contratação, isso tem que ficar claro, porque senão o culpado vira ele e ele tem uma imagem a zelar com o torcedor. O André Kfouri, a gente já sabe, né, e foi bem lembrado pelo Gustavo Zupac, que foi uma confusão a renovação do Diego Alves. Existia um documento que falava que estava tudo certo, de uma hora para outra não era bem aquilo que o Flamengo estava oferecendo ao goleiro, ficou aquele impasse, não iria renovar, no final das contas, renovou, e também muito por conta do Rogério Ceni. Você acha também que essa briga entre Ninho e Gávea pode
atrapalhar muito negociações futuras? Pode ser algo muito grave da diretoria que pode chegar no time? Marcela, os grandes clubes do futebol brasileiro são todos assim, né? O seu ambiente interno, as disputas políticas, elas têm essas mesmas características de gente que pensa diferente, alguma inimizade, eventualmente um desgaste maior com o passar do tempo. São estruturas políticas mesmo, os clubes de futebol brasileiro eminentes. E para que alguém chegue ao poder, um grupo consiga levar uma determinada pessoa, um determinado candidato à posição de presidente, é preciso acordos, coalizões, e nessa situação, muita gente que pensa diferente em relação a uma série de coisas encontra ali uma área comum que as coloca do mesmo lado, digamos assim, da disputa política e se conduz uma pessoa à posição. E depois essas diferenças precisam ser resolvidas. E eu acho que isso é bastante normal. O Flamengo não é diferente dos outros nesse aspecto, né? Nesse aspecto. Algum problema entre departamentos, entre as pessoas que comandam essas áreas, esse tipo de coisa é muito comum e, é claro, precisa ser solucionada da melhor maneira. Agora, eu acho importante que o Rafinha esclareça que o argumento que o Flamengo utilizou para atribuir o desacordo entre eles não pelo menos não é algo com que ele está na mesma página. Ele não concorda que a questão financeira tenha sido o principal problema. No momento em que ele afirma que teria aceitado qualquer proposta do Flamengo, que teria aceitado ser remunerado apenas em 2022, quando tomara a situação geral no Brasil, no mundo e no futebol, por consequência, fosse melhor, e mesmo assim o acordo não aconteceu, ele está oferecendo um lado da história que o Flamengo não contou, né? Eu acho importante que as pessoas saibam disso. Sempre deixando claro que o Flamengo não tem obrigação nenhuma de contratá-lo, nem a ele, nem a ninguém. Se não quiser contratar, se for o motivo, que faça sentido. Se for o motivo que o Flamengo apresentou, ou seja, nosso orçamento nesse momento não suporta essa contratação, nós vamos ter problemas por causa disso. Nenhum jogador deve ser cogitado. Não é apenas o Rafinha, que tem títulos conquistados, teve uma passagem maravilhosa em 2000. Que seja, ainda porque se trata de uma maneira de tocar o Flamengo, que foi o clube deveria e que o Flamengo pudesse recuperar o seu poder de investimento nas últimas temporadas. Sacrificar isso não faz sentido em nome de qualquer contratação. Não importa quem seja. Agora, se não é bem isso, eu acredito que não seja mesmo, porque as situações nunca são assim, unidimensionais. Foi por isso. Não. Existe uma série de questões. Eu acho normal também que muita gente no Flamengo não tenha gostado da forma como o Rafinha saiu, e se isso não foi possível resolver sobre a mesa em discussões e conversas, o Rafinha não foi o primeiro jogador que deixou de voltar a um clube ou deixou de ser contratado por causa dessas circunstâncias. Sim, verdade. O André Kfouri está se referindo à saída do Rafinha no meio do ano, quando ele foi para a Europa, e tinha uma cláusula no contrato dele que dizia que ele poderia sair do Flamengo sem que o Flamengo ganhasse absolutamente nada se ele fosse para a Europa. Foi o que aconteceu. O Rafinha foi embora, não foi feliz na Grécia, e aí quis voltar agora para o Flamengo. Não deu certo. Edu Elias. É isso, né? O Rafinha parece aquela história. Eu era feliz e não sabia. Então agora não teremos Rafinha no Flamengo. Mas seguimos para Minas Gerais. Cada dia que passa parece que o abismo entre Atlético e Cruzeiro está maior, meus amigos. O Atlético contratando estrelas, brigando por títulos. O Cruzeiro com um elenco modesto na Série B. É isso. Parece que Atlético e Cruzeiro, Galo e Raposa nunca estiveram tão distantes. O Vinícius Nicoletti chega com informações. Um time 100% no Campeonato Mineiro, vaga na Libertadores, com contratações milionárias e estrelas internacionais. O outro, fora da zona de classificação do estadual. Pelo segundo ano consecutivo, vai disputar a segunda divisão, com dívidas impagáveis. E um time que ainda busca afirmação. O início da temporada 2021
evidencia o abismo entre os maiores rivais de Minas. O Atlético venceu as 5 primeiras partidas do Campeonato Mineiro, 4 com time reserva. No último jogo, teve estreia do técnico Cuca e do meio argentino Nacho Fernandes, com mais uma vitória. Um início promissor, especialmente do ex-jogador do River, que fez um gol, fez o cruzamento para o outro e ainda sofreu um pênalti. Nacho garante que foi só o começo, ainda tem muito a evoluir. En el debut me sentí muy tranquilo, muy seguro. A medida que vayan pasando los partidos me voy a ir sintiendo mucho mejor, pero bueno, creo que es un buen arranque, un buen inicio, con un triunfo y estoy muy contento por eso. Já o Cruzeiro começa 2021 com a mesma incerteza que terminou a temporada passada. O time perdeu o clássico para o América no final de semana, está fora do G4. O novo técnico e as caras novas estão iniciando um trabalho e ainda não deslancharam. E a gente vinha e vem num crescimento. Às vezes é imperceptível porque conta muito o resultado, conta muito o gol do adversário, conta muito um placar menor nosso. Nós vínhamos de 2 vitórias dentro do Campeonato Mineiro, vinham de alguns números importantes que a gente está consolidando dentro da equipe. Sem contar as dívidas e a falta de recurso que assombram o clube. A situação do time celeste anda tão delicada que levou um ilustre torcedor a fazer um apelo nas redes sociais, pedindo ajuda de patrocinadores no ano do centenário do clube. Cruzeiro e Atlético têm pelo menos um encontro marcado nesta temporada, na 9ª rodada do Campeonato Mineiro. O clássico costuma ser um campeonato à parte, mas no caso dos rivais de Minas, do jeito que vai, esse encontro parece ser cada vez mais desigual. Ser o maior do continente não é para qualquer um. O caminho até o topo é longo, cheio de obstáculos. Mas é assim que nascem as grandes histórias, que nascem os grandes heróis. E seja qual for o roteiro desta saga, nós estaremos aqui para contar. Libertadores 2021 é no Fox Sports, a verdadeira casa da Libertadores. Este jogo é um oferecimento de Claro. Conectividade é Claro. Ford Ranger 2022. Vem aí a nova picape raça forte. Abastece aí. É cashback e benefícios para valer. Betfair. Patrocinador oficial da Conmebol Libertadores. E se tem Conmebol Libertadores, aí é Amistel. E eu trarei honra para todos. Seu espírito é evidente. Bem-vindo ao lar. Vocês entraram aqui como estranhos. Mas depois de hoje, serão uma família. Futebol na veia, direto de casa, para a sua casa. Opinião e debate além das 4 linhas. Futebol na veia ao vivo, na ESPN Brasil. Quarta, astros consagrados, craques da nova geração e duelo de favoritos ao título. Tudo isso numa dobradinha inacreditável da NBA. 8h30 da noite, as joias de Celtics e Bucks frente a frente. Em seguida, não é a final, mas poderia ser. Nets e Jazz. Tudo ao vivo e exclusivo. A NBA te chama pra ESPN. Tênis. Oferecimento Vivo Valoriza. O programa de relacionamento da Vivo. Mitsubishi Pajero Sport. For You, for Life. E seu lance, sua chance. Faz um Sporting Bet aí. O
o Sport Center e temos um recado para você, fãs de esportes. A partir desta quarta-feira, a ESPN transmite ao vivo o Masters 1000 de Miami. As partidas começam ao meio-dia e você pode conferir grandes nomes em quadra, como o russo Daniil Medvedev e o grego Stefanos Tsitsipas. Além disso, o torneio terá a presença do britânico Andy Murray, que tenta retomar a sua brilhante carreira depois de um bom tempo afastado das quadras. Vale reforçar, a ESPN transmite todos os Masters 1000 em 2021. Tênis na ESPN é um oferecimento de SportingBet.tv. Vivo e Mitsubishi. Muito bem, a gente volta a falar da paralisação ou não do Campeonato Paulista. Hoje a federação emitiu uma nota dizendo que os jogos da quinta, sexta e sétima rodadas não iriam acontecer e aí depois voltou atrás nessa decisão colocando a partida do Corinthians contra o Mirassol para Volta Redonda. E a gente vai conversar então agora ao vivo com o presidente do Mirassol, com Edson Antônio. Edson Antônio, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Sport Center. Primeira coisa que a gente quer saber, lógico, é o que foi que aconteceu? Como foi que vocês ficaram sabendo dessa reviravolta da partida do Corinthians contra o Mirassol que vai acontecer nesta terça-feira em Volta Redonda? Boa tarde, boa noite a todos. Sem nenhuma estranheza, porque da reunião que nós tivemos hoje com a diretoria, o presidente da Federação Paulista, e com todos os 16 clubes que disputam a Série A1, a primeira divisão do futebol paulista, já estava combinado isto. As 3 próximas rodadas não iriam acontecer no estado de São Paulo, mas havendo a possibilidade de partida ser realizada em outra unidade da federação, isto seria está ocorrendo. O que foi declarado é que em São Paulo, no estado de São Paulo, elas não iriam ser realizadas possibilidade de realizar partidas realizados pela CBF, porque nós jogamos contra o Red Bull em outro estado da federação, pela Copa do Brasil. Sim. Na nota mais cedo dava a entender que como vamos respeitar a fase emergencial de São Paulo, de que não iria acontecer as partidas da quinta, sexta e sétima rodada. Vou passar então para o André e também para o Gustavo Zupac. Puri. Pois não. Boa noite, presidente. Eu queria entender, do seu ponto de vista, como é para o Mirassol ficar sabendo no início da noite, ou pelo menos ter a confirmação oficial de que haverá um jogo no dia seguinte em outro estado, em que, se não me engano, a viagem de ônibus demoraria 10 horas. E eu gostaria também de confirmar com o senhor que o Mirassol viaja de avião para o Rio de Janeiro e para jogar no Raulino de Oliveira em Volta Redonda nesta terça-feira. Nesse aspecto competitivo, que opinião o senhor tem como presidente de clube em relação a essa maneira de realizar partidas ilustrada pelo que aconteceu hoje? Boa noite. Nós recebemos a informação no período da tarde, não foi agora à noite. Então, houve tempo hábil para que a gente se programasse, tivéssemos a logística. Nós partiremos de um voo amanhã às 8 da manhã, de São José do Rio Preto até o Rio de Janeiro, perdurando por volta de 1h30 aproximadamente, e depois o transporte terrestre até Volta Redonda, mais 1h30. Então, ao meio-dia, nós já estaremos alojados, estaremos hospedados no hotel em Volta Redonda, com o tempo hábil do descanso dos nossos atletas para fazer uma boa
partida às 1 horas contra o Corinthians em Volta Redonda. Tupac. Presidente, boa noite. Eu estou aqui com a nota da federação aberta. Eu só acho curioso que a federação fecha a nota dizendo: por fim, a federação e todos os clubes participantes reiteram publicamente que o Paulistão será retomado a partir do dia 31/3. Ele está sendo retomado no dia 23/3. Minha questão para o senhor é em relação aos atletas, presidente. Como é que os atletas receberam a informação de que vão ter que jogar no intervalo tão curto, de que vão ter que viajar no dia do jogo? Isso foi uma questão a ser administrada com o grupo de jogadores? Bem, a partir do dia 30, era que possamos realizar as nossas partidas no nosso estado, né? Mas essa possibilidade, como está ocorrendo, de jogar em outra unidade da federação já estava prevista entre nós. Os nossos atletas são sempre muito bem informados pela nossa diretoria e todos receberam com naturalidade. Todos querem dar continuidade na sua atividade laboriosa, que é o futebol. Então, nós não tivemos nenhum problema de relacionamento entre a direção do clube, a comissão técnica e os nossos jogadores. Presidente, aqui no estado de São Paulo, a gente vive uma pandemia e uma crise muito grande em relação a números de UTI. São quase 90% das UTIs do estado de São Paulo que estão lotadas. Em Volta Redonda não é diferente. O senhor se sente seguro saindo de São Paulo, saindo de Mirassol e indo para Volta Redonda com seus atletas? Bem, eu acho que seguro 100% ninguém se encontra. Nós vamos sair de uma região onde nós estamos com 90 e poucos % de leito tomado e vamos para uma região que está ocorrendo da mesma maneira. Nós sempre tivemos a grande cautela, um grande cuidado com os nossos colaboradores, atletas e comissão técnica, e não tivemos nenhum problema com referência à Covid até o presente momento, graças a Deus. Agora, isso pode ocorrer em qualquer lugar, ou no mercado que a gente visita para fazer a nossa compra, na farmácia onde compramos os nossos remédios. Ninguém está protegido 100% contra essa enfermidade, contra essa pandemia, mas a vida continua. E eu acredito que se todas as atividades econômicas tivessem feito um protocolo, como foi feito no futebol paulista e também pela CBF, nós estaríamos numa posição bem melhor frente. Presidente, nos ouve? Eu ouço, vocês me ouviram? Ouvimos. Alô? Não sei se eu consigo ouvir até o final. Não tenho certeza se eu consegui ver até o final, mas consegui entender mais ou menos. O senhor prefeito da cidade de Mirassol, o senhor receberia jogos de outros clubes no meio dessa pandemia tranquilamente? E dos protocolos que foram estabelecidos pela Federação Paulista, não vejo nenhum problema. Muito bem. Tá bom, então, prefeito. Eu Mirassol... agradeço, presidente. Marcela, só... Kifuri, pode... Obrigado. O Mirassol votou pela possibilidade de entrar na justiça para dar prosseguimento ao Campeonato Paulista, na reunião que aconteceu na semana passada, correto? Foi um dos 8 clubes que votaram pela judicialização desse tema. Se essa questão voltar a se apresentar por algum motivo, o senhor vai manter a mesma posição? Na reunião de hoje ficou decidido que nós aguardaríamos até o dia 30. Na votação da outra reunião, eu fui favorável que fosse impetrada uma ação judicial apropriada para manter a continuidade do futebol. Eu penso o seguinte: o protocolo que foi feito no ano passado para o retorno do futebol paulista foi aceito por todas as entidades, por todos os órgãos públicos. Acompanhado, salvo engano, pelo Ministério Público, pelo TR-8
o Tribunal Regional do Trabalho de Campinas. Então, eu não vejo uma situação muito diferente, né? Porque quando se apresentou a enfermidade, causou muita preocupação, como causa até hoje. Nós temos que ser realistas. Mas a vida continua em todos os aspectos. Várias atividades econômicas estão continuando, e eu acho que deve ser por aí. Nós não podemos parar o mundo por causa dessa. É preocupante sim, mas nós não podemos ser radicais em qualquer aspecto. Presidente, agradeço a tua participação aqui no Sport Center. Boa sorte, então, no Campeonato Paulista. Saúde para o senhor. Para vocês também, e vamos pedir a Deus que proteja a todos. Muito obrigado. Amém. Obrigada. E a gente vai para mais um intervalo aqui neste Sport Center. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Você pode revolucionar o dia do seu filho. Você pode revolucionar o seu olhar. Pode revolucionar o fim de semana. Novo Honda HR-V. Revolução onde você estiver. Isso parece diferente. E veja por você mesmo. Tá, então é uma foto. Olha mais de perto. São fotos dentro das fotos. E o vídeo? Vídeo 8K, qualidade maior que de cinema. Então? Fotos com qualidade, de modo retrato, tiradas direto do vídeo. Mas vai durar a viagem toda? Bateria pra viagem inteira. Isso é diferente. Te falei. Premier League. Ofensividade nata. E claro, futebol de qualidade incomparável. Premier League na ESPN e Fox Sports. Futebol. Oferecimento. Seu lance, sua chance. Faz um Sporting Bet aí. Abastece aí. É cashback e benefícios pra valer. Ford Ranger 2022. Vem aí a nova picape raça forte. Claro, a melhor banda larga do Brasil com fibra. O povo precisa do símbolo. Precisa de um capitão. Por onde começamos? A garotinha te deu uma surra. Série original. Só no Disney Plus. Sport Center. Oferecimento. Seu lance, sua chance. Faz um Sporting Bet aí. Abra sua conta pelo app. Quem sabe safra. E novo Honda HR-V. Revolução onde você estiver. De volta com o Sport Center, mas a gente vai para uma pequena pausa. A gente dá essa pausa, mas se despede do André Kfouri nessa primeira hora deste Sport Center. Uma nova edição está chegando por aí. O Gustavo Zupac vai seguir com a gente. Kfouri, um beijo para você. Um beijo, Marcelo. Obrigado e até a próxima. Tchau, Gustavo. Boa noite, fã de esportes. Boa noite para o André Kfouri, Zupac. Então até logo, né? Até logo, até às 10 da noite estaremos bem juntos. Até às 10 da noite, exatamente. E mais um minutinho a gente está de volta.